Túlio, boa tarde. Primeiro de tudo, agradecer-te por teres aceito o convite. É uma grande honra e uma grande oportunidade para mim poder estar à conversa contigo, com uma pessoa que está no teu nível de performance em termos de rendimento. E vou-te só pedir que te apresentes para quem nos está a ouvir. João, primeiro, boa tarde, obrigado pelo convite. Para mim é sempre uma honra conversar com pessoas da nossa área, trocar ideias sobre preparação física. Então, estou muito feliz pelo convite e que a gente tenha uma boa conversa hoje. Bom, eu sou brasileiro, né? Sou preparador físico, nasci em Belo Horizonte, em Minas Gerais, lá no Brasil. Atualmente eu trabalho com o Fred, do Manchester United. Eu sou gestor de performance individual dele, que é assim que eu intitulo o meu trabalho. Tenho uma experiência já de 7 anos com preparação física, trabalhando com atletas de modalidades diversas, não só futebol, mas também triatlon, tênis, corrida, de diversos níveis de competitividade, então desde amadores a profissionais. Nos últimos 4, 5 anos eu tenho dedicado os meus estudos e meu trabalho ao futebol, né? Passei por alguns clubes na base, futebol de base lá no Brasil. Tive uma experiência muito legal, muito rica no América Mineiro, que é um clube profissional lá de Belo Horizonte, lá do Brasil também. E, posteriormente, eu tive a oportunidade de trabalhar com um atleta de forma individual na França, lá em Lyon. E atualmente estou aqui com o Fred, na Inglaterra, que é onde eu moro, em Manchester, trabalhando com ele de forma individual. Então, é um pouquinho da minha experiência. Não é muito grande ainda, mas para mim é muito rica e, com certeza, é muito especial para mim. Isto é como se costuma dizer, não é o tempo que passa, mas as experiências que nós temos ao longo do tempo que nos fazem saber mais e aprender mais. Exato, é isso aí. Tem um amigo meu que fala que na verdade, não é o tempo que você passa, né? É a intensidade do que você vive que te dá a experiência, né? Então, o que eu vi para mim foi muito intenso. Então, eu já me sinto experiente nas situações que eu vivi. Então, para mim, isso é muito legal, muito rico. Certíssimo. E nós vamos aqui tentar absorver um pouco dessa tua experiência. Túlio, tenho aqui uma pergunta para ti para começarmos a nossa conversa, que é isto, o futebol, é o que se chama agora o futebol moderno, que tem vindo a mudar agora nos últimos tempos, é um jogo cada vez mais intenso, um jogo cada vez mais de velocidade. Como é que tu vês a preparação física agora no futebol? Porque ainda é um bocado, o nosso trabalho ainda é um bocado visto como um à parte, no fundo é um complemento, mas ainda muitas vezes não é visto com bons olhos. Mas qual é a tua opinião sobre este futebol moderno, a mudança do futebol e a importância da preparação física na vida de um atleta e do futebol? João, para mim é claro, cara, que o futebol mudou nos últimos anos, né? E os estudos, inclusive mostram isso, né? O tanto que o futebol agora é mais exigente do ponto de vista físico, né? Então, a preparação física, do meu ponto de vista, ela está se tornando, deixando de ser um complemento e tornando uma parte principal da preparação do atleta como um todo no futebol, né? Então, eu acho que a gente está preocupando muito mais com capacidades neuromusculares, né, que a gente vai envolver velocidade, força, potência, né, mudança de direção, né, a gente preocupa muito também com mobilidade, estabilidade, fatores preventivos, né, em relação à qualidade de movimento. Então, eu vejo como ponto positivo o futebol está crescendo em relação às suas capacidades físicas, que a nossa área vai ganhar mais importância, né, preparadores físicos, cientistas do esporte, então a gente vai ganhando mais relevância na atuação com o atleta. E o legal também de ver é que os atletas também estão se preocupando mais com a preparação física, né? Então, eles têm buscado mais suporte, tanto dentro quanto fora do clube. Então, eles também têm visto com bons olhos o crescimento da importância da preparação física no futebol. Então, para a nossa área, isso é muito bom, né? Então, na minha opinião, o futebol ele é mais exigente, sim, cada dia mais. Tem até um estudo legal que saiu outro dia, cara, que eu estava lendo, debatendo com os amigos. Um autor falando que em 2030 o futebol vai ser mais intenso do que ele é hoje em dia. Não sei se já que você conhece esse estudo, depois a gente pode até compartilhar com o pessoal. Mas é até assustador pensar que em 2030 a gente vai ter mais intensidade, mais acelerações, mais desacelerações, maiores valores de sprint, né? Então a gente tem que se preparar para isso, não só os atletas, mas também nós como staff, né? A gente também tem que estar pronto para essa mudança do futebol, caso ele venha a ficar mais intenso, mais exigente do ponto de vista físico, a gente também tem que estar pronto para isso, né? Claro, claro. Tem que ser um acompanhamento tanto da parte do atleta como da nossa parte, porque nós é que vamos dar ao atleta as ferramentas para ele conseguir atingir o seu nível de performance para o nível em que está.
e acho que mesmo atletas de alto rendimento têm sido uma grande referência para esta parte da preparação física, porque vê-se que um atleta explosivo, um atleta veloz e um atleta mais forte é um atleta que faz mais jogos durante a época toda, um atleta que dura mais, e é isso que um treinador quer. Um treinador não quer um jogador que faça 3 jogos bons e depois leve um mês lesionado e, e faça a diferença dentro do campo, que seja consistente, não é? Exato. Uma coisa que eu aprendi na minha carreira, que é curta, mas especial, para mim, muito intensa, é que o atleta que joga em alto nível, né, é o cara que suporta muitos jogos na semana, né? 2 ou 3 jogos na semana. Então, se ele é mais forte ou mais veloz, não importa, importa que ele suporte grande quantidade de jogos, né? E coincidentemente, né, ou consequentemente, o atleta que suporta mais jogos é o cara que é mais veloz, mais rápido, mais forte, mais potente, né, mais resistente. Então, para a gente isso é muito bom, né, cara? Isso só evidencia mais a nossa importância e evidencia mais que o atleta tem que se preocupar com esse lado da moeda também. Não é só jogar futebol, não é só estar em campo, mas também tem que preocupar com o extra-campo, com o que ele faz para se recuperar, com o que ele se alimenta, como é que ele se hidrata, para dar suporte ao que ele faz do ponto de vista físico no jogo. Uhum. E podemos, já que começaste já por aí, podemos ir já para o que tu estás a fazer agora com o Fred, que eu assisti agora ontem a uma aula do André Cunha, que ele acompanha também o Gabriel, e eu achei extremamente interessante, que é algo novo, mas que faz todo o sentido, tanto para o clube, para o atleta e para nós. Acho que é algo que todo o atleta devia ter em atenção, ter um gestor que não fosse só gerir a sua parte financeira, mas gerir tudo o que é a sua saúde, certo? Sim, claro, com certeza. O André é um parceiro meu, um cara que eu já conheço lá do Brasil, né? E foi um parceiro meu no trabalho que eu fiz na França, inclusive, com o atleta lá do Lyon. A gente fez a gestão de toda a performance do atleta juntos. E o que ele fala faz todo sentido, cara. É o que eu tento fazer na minha realidade também, que eu fazia em Lyon e agora eu faço com o Fred também aqui na Inglaterra. A gente não tem que preocupar só com a parte física do atleta, né? Obviamente é um componente importantíssimo para a performance dele, mas a gente também tem que se preocupar com a nutrição, com a hidratação, com a recuperação dele, com a prevenção desse atleta e principalmente com o mindset desse cara, né? Como é que ele enxerga esse todo em relação à sua performance, como é que ele se comporta em relação a isso, né? Então a nossa função é muito mais ampla do que simplesmente treinar o atleta. Estar com ele durante uma hora do dia é muito simples pra gente, é muito fácil, né? A gente já faz com qualquer pessoa, né? Agora e as outras 23 horas do dia dele, né? Como é que ele se alimenta, como é que ele descansa, como é que ele recupera dos treinos, como é que ele come para ir para o treino, como é que ele se pesa todos os dias. Então são detalhes que são fundamentais, importantes para que o atleta tenha mais performance e tenha mais longevidade ainda no futebol, né? Que ele possa jogar com mais anos, com mais segurança, mais longe das lesões. Então eu vejo isso como uma realidade, já acontece no mundo do futebol hoje, né? Atletas terem profissionais de fora do clube para trabalhar na sua parte física, mas eu acho que é mais necessário que a gente abranja um pouco mais a preparação física, não só do ponto de vista físico, né? Do condicionamento, mas também das outras áreas, dos outros pilares da performance que também são importantes, né? Então, o trabalho que ele faz, para mim, é sensacional, que é o que eu faço aqui com o Fred também, na Inglaterra. E eu acho que é uma tendência que isso evolua, porque, como você falou, o futebol está evoluindo do ponto de vista físico, então os atletas estão procurando mais esse tipo de acompanhamento, né? Então, acho que para a gente é muito bom isso evoluir. Sim, e é como também já discuti com vários profissionais da área, mesmo aqui no podcast, em que nós falamos que existem jogadores e existem atletas, em que os jogadores se focam apenas no que têm que fazer dentro de campo e pensam que é só jogar futebol, e depois temos os atletas que se preocupam com todo um vasto de aspectos que está à volta da sua vida, como o sono, como a recuperação, como a sua alimentação, a nutrição, o seu mindset, que é fundamental para estar nesse nível, porque não é só altos, não é? E então às vezes há mais baixos do que altos, e é como nós respondemos aos momentos mais baixos que é feito daquilo que vemos, daquilo que o atleta é feito, certo? Certo, certíssimo. E o futebol tem essa cultura, né? Talvez esse rótulo ruim de que o jogador de futebol não é atleta, né? Então, eu acho que cabe a nós também mudar esse mindset que o mundo tem do futebol, né? Que os atletas também têm, às vezes, deles mesmos.
cabe a gente orientar, a instruir, a ajudá-los a modificar esse comportamento, né? Porque tem que mudar comportamento, não adianta, né? A gente só falar, mas os caras têm que modificar também como eles se comportam em relação à vida deles profissional, né? Então, é isso. Concordo plenamente com você. Uhum. E como é a relação, a comunicação que tu tens com o próprio clube? Porque aqui muitas vezes nós trabalhamos com atletas, mas muitas vezes não é por a ordem do clube e muitas vezes não sabemos o que ele faz no clube. E muitas vezes o monitoramento das cargas é a parte essencial para nós reduzirmos o risco de lesão do próprio atleta. E se nós não sabemos aquilo que o atleta está a realizar no clube, torna-se um bocado complicado nós sabermos aquilo que havemos de aplicar, as cargas que havemos de aplicar. Como é que é a tua relação com o próprio clube, neste caso o Manchester United? Sim, João, eu acho que o trabalho que eu faço, cara, que todo preparador físico faz com um atleta fora do clube, ele não faz sentido se o clube não souber desse trabalho, né? Porque senão a gente vira um concorrente ao invés de virar um auxiliador, uma extensão do clube na vida do atleta. Então, o meu papel é muito claro com o Fred e com o clube. É ser uma extensão do clube na casa do jogador, né? Então, a gente não pode querer concorrer, não pode querer criar outro trabalho. A gente tem que adaptar o trabalho que o clube faz, né? Então, a minha primeira ação quando eu cheguei na Inglaterra foi reunir com o preparador físico do clube, né? E por boa vontade dele, ele me recebeu super bem. A gente conversou bastante sobre preparação física como um todo. É um cara que conhece demais, chama Charlie Owen. É um cara muito competente, muito profissional. Elogiou o meu trabalho, né? Então, assim, ele viu com bons olhos o Fred ter alguém que cuida da saúde dele, da vida dele fora do clube. A gente reuniu e conversamos e chegamos em um acordo sobre o que fazer com o Fred nos períodos extra-clube, né? Então, não foi uma decisão só minha, foi uma decisão dele em conjunto comigo, né? Eu mais me adapto às cargas que ele impõe no clube do que eu imponho cargas, então meu trabalho é muito mais auxiliar e extensivo ao trabalho dele, né? Mas tem que ter comunicação, cara. Eu vejo que existem muitos jogadores, até às vezes que se escondem, né? Que não querem falar para o clube que estão trabalhando fora, ou até alguns preparadores físicos que também não querem falar com o clube por motivo de concorrência ou de ego, enfim. Não sei qual é o real motivo, mas para mim não faz sentido a gente fazer um trabalho extra com o jogador sem saber o que ele faz no clube, né? Então, o Charlie ele me envia as cargas de trabalho da semana, de cada semana, e eu envio para ele um relatório toda semana do que eu faço com o Fred, né? Então, eu faço um relatório para ele, eu fiz isso com o Fred essa semana que vem eu quero fazer isso. Funciona para você? Ele me fala, sim, funciona. Não, acho que pode adaptar isso e aquilo. A gente vai adaptar e o trabalho segue, entendeu? Então, essa comunicação com o clube ela tem que ser direta, tem que ser simples, objetiva e tem que ser direta, né? Porque se for um trabalho que vai concorrer, o clube não vai querer, não vai gostar. E quem perde é a gente, né? A gente perde nosso trabalho, o atleta perde a performance dele. Então, assim, para os dois lados é bom que haja uma comunicação para a gente ter uma saúde do trabalho e ele seguir com qualidade. Sim, e disseste uma coisa muito importante que é nós que temos que nos adaptar àquilo que o clube faz, porque o clube é uma estrutura muito grande e nós somos só uma pessoa e nós o que queremos é a saúde do atleta, ou seja, se eles já fazem todo o trabalho de força com o atleta no clube, então nós se calhar temos que preencher as outras lacunas que o clube não consegue fazer individualmente a toda a equipa, como se calhar algum trabalho de recuperação mais ativa, ter atenção às horas de sono que o atleta tem, como é que o atleta está a pensar em relação ao próximo jogo, se está ansioso, se não está. Isso tudo é importante e faz parte do espectro que nós devemos abranger, certo? Exato, certíssimo. Você tocou no ponto legal sobre trabalho de força. Eu, até hoje, só fiz trabalho de força com o Fred durante a período de quarentena, da pandemia, né? Que ele estava sem treinar no clube, ele estava sem poder ter acesso ao clube. Então, todos os outros momentos, eu nunca fiz trabalho de força com ele, força e potência e velocidade, né? Então, assim, essa janela para mim não existe, porque eles já fazem isso no clube, já tem uma rotina muito forte lá e muito boa em relação a isso. Eles têm um controle muito legal sobre o trabalho de força lá. O preparador físico me mostrou o que eles fazem durante uma semana cheia, uma semana congestionada. Então, assim, é um trabalho que já acontece com muita excelência e meu trabalho é dar suporte para isso, né? Então, a gente investe muito tempo em trabalho de mobilidade, trabalho de estabilidade, em trabalho de padrão de movimento, de consciência do Fred em relação ao seu corpo e ao seu movimento, trabalho de respiração, qualidade da nutrição, hidratação, recuperação. Então, a gente tem um leque de oportunidades para trabalhar que não está atrelado ao trabalho de força, propriamente dito, mas que auxilia o trabalho de força que o clube faz, né? E eu acho muito bom que o Fred tenha consciência que isso é importante para ele, o clube também tem, então está funcionando legal até agora.
Mas é fundamental que a comunicação exista para não haver concorrência, senão o trabalho vai ficar ruim e quem perde é o atleta. Não sou eu, não é o clube, quem perde é o jogador, né? Sim, e o jogador é a peça mais importante no meio deste círculo todo, não é? Mas isso é muito importante aquilo que tu estás a dizer, porque muitas vezes é descurado essa parte mesmo da respiração, porque uma coisa tão simples que nós fazemos no dia a dia, a maior parte das pessoas não sabe respirar, e um atleta, mesmo para a própria recuperação entre os momentos de jogo, é muito importante ele saber respirar e saber muitas vezes ativar os seus músculos mais profundos, os seus abdominais mais profundos do corpo, muitas vezes utilizam, e isso desgasta bastante, utilizar a musculatura superficial, isso desgasta também bastante. E o que o André falou também naquela aula foi que o trabalho dele passa muito por aí, em termos de velocidade e tudo mais. O único trabalho que ele também realizou com o Gabriel foi em termos de técnica de aceleração, de resto era tudo à base do clube e ele só fazia mesmo o trabalho de recuperação e mobilidade, porque a mobilidade tem que ser algo mais individual, mais especializado para o atleta e foi o que ele disse, que ele tinha que só que tornar o Gabriel um sprinter nos primeiros 5, 10 metros, porque foi o que o preparador físico achou que ele devia melhorar. E esta comunicação e esta abertura acho que é do mais importante que tem que haver entre os dois, porque isto tem que ser um complemento entre todos. Exato, é isso aí. E quando fala de respiração, cara, eu acho até engraçado que a nossa área, ela sabe que a respiração é importante, a gente sabe que isso é fundamental, que isso até tem que trabalhar, isso a gente não trabalha, né, cara? Nossa área negligencia muitas vezes trabalhar a respiração com o atleta, como é que ele está ativando os padrões respiratórios, como é que ele está recuperando em momentos de ansiedade o padrão respiratório. Então, eu acho que é fundamental a gente trabalhar esse ponto específico da respiração, né? E como você disse, essa comunicação ela tem que ser feita constante, né? A minha reunião com o Charlie ela foi muito, muito objetiva e ele falou comigo o seguinte: cara, Túlio, a minha preocupação é com o padrão de movimentos do Fred. Ele é um cara que tem uma mobilidade talvez não tão boa, uma estabilidade também não tão boa, então vamos trabalhar isso. Eu já faço isso no clube, porém, você vai fazer com mais intensidade, com mais volume e ele vai conseguir evoluir melhor, né? Então, são momentos que a gente tem para trabalhar durante o dia, que são fora do clube, num ambiente mais permissível a trabalhar a fraqueza do atleta, a gente vai conseguir atacar as necessidades individuais dele, né? Muitas vezes no clube a gente não consegue, o atleta não consegue trabalhar as suas fraquezas, as suas necessidades individuais, porque o ambiente não permite, né? Por pouco tempo, pelo staff da comissão ser menor em relação ao número de atletas. Então, o ambiente dele que ele cria na casa dele é um ambiente mais propício a trabalhar as suas fraquezas e necessidades, né? Então, por isso que a gente faz esse trabalho extra e sempre com comunicação com o clube. Uhum. Então, a maior parte do trabalho que tu realizas propriamente com o Fred é mais em termos de mobilidade articular e expressão do movimento. Talvez grande parte do nosso trabalho ele é focado em qualidade de movimento, né? Os meus primeiros 3 meses com o Fred foi basicamente só mobilidade. A gente fazia treinos de mobilidade em intensidades diferentes, em movimentos diferentes. A gente passou depois um pouquinho para enfatizar um pouco mais de estabilidade. Agora a gente já faz um trabalho mais global, envolvendo consciência da posição do quadril, força do arco plantar. Então a gente já conseguiu avançar um pouquinho em alguns detalhes menos superficiais e mais intrínsecos, né? Mas o meu grande foco com o Fred é qualidade de movimento, né? Eu já conheci o Fred de algumas oportunidades, de outros anos, trabalhei com ele no Brasil em 2 oportunidades diferentes. Então eu já conheci como é que ele se movimentava, né? E lá a gente tinha uma parceria muito legal no centro de treinamento que chama Five, lá em Belo Horizonte, que tem um fisioterapeuta muito bom, que é o Ricardo Vidal, que sempre avaliava o Fred em parceria com o meu trabalho, com o nosso trabalho, né? Então é um trabalho que a gente fazia em conjunto com o Fred. E a gente já tinha muitas informações sobre o Fred, como é que ele se movimentava, capacidade de neuromuscular, capacidade de resistência. Isso me deu um background para a gente poder trabalhar cada vez mais coisas específicas com ele agora, nesse momento que eu estou aqui. E é basicamente isso. Meu trabalho hoje em dia gira em fazer o Fred movimentar com mais qualidade para que ele se movimente com mais frequência no clube, com mais intensidade, jogue mais jogos e esteja cada vez mais longe das lesões. Uhum. Pois, a própria qualidade do movimento muitas vezes é um fator muito limitante e que aumenta brutalmente o risco de lesão do atleta, seja numa aterragem ao solo, seja numa mudança de direção, seja mesmo no próprio padrão de corrida. Vejo muitos atletas que nós olhamos para eles a correr e
a própria técnica de corrida é fraquinha, é muito pobre. E isso, parecendo que não, eles pensam que não, que é só correr, que é o que eles costumam fazer, mas pode ser algo que os vá limitar e que possa fazer com que eles joguem menos jogos durante uma época. Com certeza, isso é um detalhe que a gente passou a olhar para ele em pouco tempo atrás, né? Isso é relativamente novo, né? E mesmo assim as pessoas falam sobre qualidade de movimento e às vezes não sabem como é que vai intervir nesse quesito, né? Quando eu falo que eu faço qualidade de movimento com o Fred, que eu trabalho isso com o Fred, as pessoas me perguntam, mas você usa FMS, você usa o quê? Não uso nada, eu uso simplesmente o movimento que o Fred está realizando, vejo se ele está bom ou se está ruim, com o meu conhecimento, né? Com meus olhos, com a minha experiência de treinador, né? Então, precisa avaliar como é que ele está agachando, como é que ele está avançando, como é que ele está correndo, como é que ele está sprintando, como é que ele desacelera para reacelerar, né? Então, é algo muito mais complexo do que simplesmente um método de avaliação de movimento, né? Do que uma simples avaliação. Mas é fundamental, né? Você mesmo falou, o atleta que ele movimenta bem, ele vai economizar mais energia e vai conseguir render mais durante o jogo e, assim, consequentemente, jogar mais jogos na semana e render mais durante toda a temporada, né? E também afastar das lesões, né? Que é o que a gente está buscando no futebol sempre, né? Sim, o nosso principal papel, ou seja, a nossa resolução do problema é que o atleta evite a lesão, ou seja, nós não conseguimos prevenir a lesão porque a lesão é multifatorial, pode acontecer devido a vários fatores, mas reduzir esse risco ao máximo com aquilo que nós podemos fazer, seja em termos de mobilidade, em termos de técnica de corrida, em termos de força, acho que é essencial e como o desporto, como estávamos a falar no início, está cada vez mais intenso, precisa de cada vez mais de velocidade, acho que é um fator crucial para isso acontecer e que mesmo, e muitas vezes deve-se começar já pela base e não começar só no papel sénior, porque muitas vezes o atleta chega ao papel sénior e vê, já fazem isto, eu nunca fiz isto. E se começarmos, se calhar, pela base, já é muito mais fácil quando ele chegar ao plantel sénior conseguir desenvolver outro tipo de trabalho já com ele, já em termos mais de alto rendimento. Concordo. Existe uma linha de pensamento que fala que os treinadores mais experientes, mais capacitados têm que estar na base, né? Para que a gente consiga trabalhar os atletas que estão lá embaixo, os mais novos, desde o comecinho da pirâmide de performance, né? Para que eles cheguem no profissional com mais qualidade de movimento, com mais consciência do seu próprio corpo e mais preparados para os 2, 3 jogos na semana que vão acontecer, né? Então, é fundamental que a gente trabalhe isso desde criança com os atletas, né? Para que eles consigam criar um lastro de capacidades neuromusculares para chegar no profissional com mais capacidade neuromuscular e, enfim, conseguir jogar, performar mais jogos durante a semana. Uhum. Um aspecto importante que tu também referiste, Túlio, foi o aspecto mental na performance do atleta e que muitas vezes é negligenciado, eu falo pela minha realidade, muitas vezes é negligenciado porque muitas vezes eles pensam que jogam sempre e isso não acontece e uma lesão pode mudar completamente a carreira de um atleta e como o atleta responde a essa lesão também pode mudar completamente a sua vida. E quais é que são os tipos de estratégias e como é que tu trabalhas esse aspecto com o Fred na tua realidade? Bom, eu converso muito com o Fred, a gente tem uma relação muito boa de comunicação, então acho que esse é o primeiro passo para a gente conseguir trabalhar alguma coisa da parte mental com o atleta. É ter uma boa comunicação com ele, uma boa relação com esse atleta, né? Como eu já conheci o Fred alguns anos atrás, a gente criou uma amizade legal, uma relação muito boa, e isso facilitou com que eu viesse para cá, para Manchester agora, e conseguisse intervir da forma que eu quis intervir com o Fred. Então a gente fala muito sobre objetivos, sobre metas, a gente traça pequenas metas para atingir grandes metas, né? Então a gente cria um ambiente que vai favorecer o nosso trabalho para que o Fred tenha um pensamento que quer crescer, que quer ganhar, que quer melhorar, para que a gente consiga atingir nossas metas, né? Então são pequenas ações diárias de comunicação que a gente consegue mudar a mente do Fred, mudar o comportamento dele para que ele consiga sempre pensar de forma vitoriosa, né? E ele é um cara que sempre pensou assim. O Fred tem uma carreira brilhante, né, na sua vida, então ele já é um cara que pensa muito, muito positivo, um cara que pensa muito de forma muito vitoriosa, e isso facilita muito o meu trabalho, né? Só tem que lapidar algumas coisinhas e direcionar para a direção que eu quero que ele pense, né?
Então, vem sendo tranquilo, o Fred vem adaptando muito bem as coisas que a gente vem fazendo, ele entende muito bem o que a gente faz e está sempre querendo trabalhar, é um cara muito profissional, então isso já facilita o nosso trabalho consequentemente, nos traz mais resultados positivos, né? Que é o que vem acontecendo. Ele vem performando melhor, vem jogando melhor, está no clube gigante hoje em dia, jogando totalmente em alto nível, é um atleta de seleção brasileira, né? Então, isso é muito bom. Uhum. Eu gosto, pela minha realidade, muito do que tento também incutir com os atletas que trabalham comigo, seja a indicar um livro para eles lerem, porque muitas vezes os próprios hábitos da vida dele são algo que não levam a um pensamento desses, são hábitos, por muito bom jogador que ele possa ser, os hábitos que ele tem na vida dele são algo que não o fazem pensar dessa forma e que não o fazem ser proativo dessa forma. Ou seja, e tentar mudar só ali pequenos pontos, como tu disseste, no nosso dia-a-dia, porque é com o que nós fazemos no nosso dia-a-dia constantemente que vai fazer com que nós tenhamos resultados ao longo de um longo período de tempo, que é isso que nós queremos. E então, seja indicar um livro para ele ler e dizer, olha, hoje tens que ler 10 páginas por dia. Não custa nada, 10 páginas, demora meia hora a ler. Eles leem? Como é que eles se comportam? E ao início, é engraçado porque ao início eles são bastante... rejeitam um bocadinho, porque há muita mentalidade agora das novas tecnologias, de jogarem e tudo mais, mas eu indico, fazemos assim, mandas-me fotografia, que estás a ler, mandas-me da página, mas ou seja, tu podes mandar a fotografia da página e das 10 páginas e outra fotografia e podes não ter lido nada, mas fica na tua consciência. Fica na tua consciência aquilo que tu tens que ter responsabilidade pela tua vida, que não sou eu que vou jogar por ti e não sou eu que vou estar no clube por ti. Então tu tens de tomar... E é engraçado que eles ao início começam a rejeitar, mas depois ao longo do tempo começam a perceber que o livro, ou seja, eu tento sempre indicar livros que lhes possam trazer algo mais, ou seja em termos da sua performance em campo, algum livro mais tático, ou mesmo de mindset, seja de disciplina, seja de como pensar em termos vitoriosos, e eles começam a ver, isto, começam a pôr em prática no dia-a-dia deles e eles começam, se calhar isto começa... E é engraçado que eles muitas vezes chegam, ontem não li 10 páginas, li 20. E legal. Nós também sentimos que é uma vitória para nós conseguirmos estar a fazer a diferença na vida do atleta. Exatamente. Eu acho sensacional, cara. Boa estratégia essa sua. Vou começar a utilizar ela. Eu acho que é muito por aqui, muito por pequenos hábitos que nós, ou seja, se os hábitos, em vez de eles estarem a jogar durante meia hora, e também como um atleta que tinha muitas lesões musculares, e eu comecei a ver que ele nem levava água para o treino, e eu comecei a pensar, se calhar está aqui alguma coisa que precisa de... então agora cada vez que vies treinar traz uma garrafa de 1,5 litro. E eu planeava o próprio treino de forma que ele bebesse pelo menos aquele 1,5 litro de água no treino. E depois combinei com ele e eu disse sempre esta estratégia em que vais beber 1 litro de água por dia até ao final desta semana. E ele, sim, olha, eu vou-te mandar foto de fotografia outra vez da garrafa quando... Eles podem mandar foto da garrafa, mas é sempre esta palavra que fica na consciência deles, ou seja, eles têm que ser responsáveis pelas ações dele, que é capaz de fazer ali o clique, e é interessante ver essa mudança nos próprios atletas. É isso, João, legal. E essa é a nossa função, né, cara? Mudar o comportamento dos atletas, né? Não só do ponto de vista físico, mas do ponto de vista de vida mesmo, né? Nossa função como treinador é orientá-los a ter uma vida mais saudável, que eles se preocupem mais com o próprio corpo, com os hábitos de vida diários, né? Então, essa estratégia é fundamental, sensacional, e eu acho que cabe demais na minha rotina profissional também. Como eu faço a gestão do Fred como um todo na performance dele, né? Isso está dentro da performance, né? Hidratação, alimentação, ao mindset, como é que ele dorme, como é que ele se recupera, né? Não é só o treinamento, né? Então, a vida é muito, muito maior do que isso por trás dela, e a gente tem que orientar e ajudá-lo a criar melhores hábitos e ter uma vida mais saudável, né? Sensacional, parabéns.
Sim, porque isso depois vai fazer não só com que ele renda mais em termos de clube, mas que tenha mais longevidade. Ou seja, tudo aquilo que nós fazemos é que o atleta consiga ter mais longevidade em termos de carreira e em termos saudáveis, em termos de vida. Porque nós sabemos que muitas vezes o alto rendimento não visa muitas vezes a saúde, não é? E temos casos de muitas lesões, seja de joelhos, seja do que atletas ficam incapacitados quase de correr e tudo isto visa a longevidade da carreira do atleta e a sua resiliência ao que ele vai estar exposto. É isso, perfeito. Faz todo sentido, cara. E eu acho que a gente tem que criar mais treinadores com essa mentalidade, né? É por isso que às vezes eu falo que os profissionais que trabalham com atletas de forma individual, fora do clube, eles têm que ter uma mentalidade muito mais aberta do que só do treinamento, só da sessão de treino, só da parte técnica, né? Porque é muito mais amplo do que isso, né, cara? Hoje eu estava relendo um livro que eu já li que chama Consul's Coaching, né, que é do Brett Bartolomeu. Hoje eu estava relendo algumas frases dele, alguns capítulos dele. É muito interessante como é que ele fala que a comunicação com o atleta ela vai modular o comportamento do atleta, né, cara? Então, o jeito que a gente se comunica, a gente se comporta, que a gente vai abordar e conectar com esse atleta, vai modificar o comportamento dele, né? Então, assim, a gente tem que ter primeiro ter esse conhecimento, né? A gente tem que buscar esse conhecimento mais amplo do que só a sessão de treino propriamente dita, né? E depois a gente tem que conseguir também intervir com o atleta, fazer com que ele mude o comportamento dele, né? Que é um desafio grande, né? Eu digo que não é muito difícil, mas é muito complexo, né? A gente modificar a vida do atleta e fazer com que ele se cuide mais, com que ele se comprometa mais com a própria vida dele, né? Então é função completamente nossa. Então faz todo sentido. Sim, e esta parte mental eu vejo muito porque eu trabalhei agora com ele, já voltou para o clube, mas foi um atleta que eu gostei bastante de trabalhar com ele porque em termos mentais também é espetacular. Ele também já tem uma visão de. E nós recomendamos até livros um ao outro e tudo mais. E é espetacular nós encontrarmos algum atleta e mesmo durante o treino, eu pergunto, querer saber o que é que nós estamos a fazer, ou seja, estamos a fazer um exercício geométrico, é que nós temos que fazer isto. Nós estamos a fazer um exercício excêntrico, o que é que isto vai ter de consequência para depois nos dias a seguir? Porque quando eles, no teu caso, tu estás sempre com o Fred, mas aqui na nossa realidade eles estão sempre fora connosco, nós só estamos com eles Sim. neste período mais de off-season, eles também têm que ter alguma responsabilidade sobre o corpo deles enquanto a época toda, porque no clube muitas vezes não têm condições para realizar esse trabalho e se eles o querem, se calhar às vezes fazer sozinho, terem este bocadinho de conhecimento, acho que um atleta preocupar-se com isto acho que é fundamental e é isto que muda um jogador para um atleta. É fundamental, concordo com você. Eu tenho uma rotina aqui com o Fred que a gente faz todo início de semana. A gente faz um recapitulamento da semana que passou, né? Então a gente tem uma televisão na nossa academia que eu espelho meu computador para ele e mostro o que a gente tem, o que a gente fez na semana anterior, né? Quais foram as nossas sessões de treino, o que a gente trabalhou de conteúdo, como é que ele se comportou em relação à prontidão do sistema nervoso central, do sistema cardíaco, como é que ele saltou. Então, assim, eu procuro mostrar para ele como é que ele está se comportando do ponto de vista físico, para ele poder entender como é que o corpo dele está reagindo, está adaptando aos nossos estímulos, aí os estímulos do clube também. Então, acho fundamental essa troca, né? A gente tem essa reunião entre nós toda segunda-feira, né? Para ele poder entender como é que ele está, como é que o trabalho está acontecendo, como é que ele está evoluindo, né? Então, é fundamental para que ele saiba, que ele conheça isso e ele se mostra muito interessado, cara. Então, acho que quando a gente começa a abrir isso dos jogadores, eles vão se interessar porque é sobre eles, né? São números da vida deles, do trabalho deles. Então eles vão se interessar. Então acho que cabe a nós tomar iniciativa, mas depois a gente tem que começar a trocar ideias, pedir para eles falarem um pouco mais, opinarem também, darem sugestões no trabalho. Então acho que essa troca é muito rica entre nós e os atletas. E para o atleta também se fazer sentir parte do processo, porque, ou Claro. seja, ele é o processo em si, mas ele também tem que se sentir fazer parte do processo, não é só chegar e fazer, porque acho que é muito interessante. E no outro dia também li uma frase numa rede social em que também de um treinador que sigo bastante, em que ele dizia que o objetivo do treinador é eliminar o treinador. E, ou seja, é nós darmos ferramentas ao atleta para ele também conseguir desenrascar-se muitas vezes sozinho, algo que não vá, se ele quiser fazer, que não vá prejudicar. E acho muito importante eles também terem este conhecimento e procurarem querer saber mais, porque o conhecimento nunca ocupa lugar, seja para nós, seja mesmo para o atleta. Exatamente. E a gente fala sobre a vida deles, né, João? Então, assim, eles gostam de escutar isso, cara. Então, a gente tem que falar mais sobre isso, a gente tem que
conversar sobre eles mesmos com eles, ensinar o que a gente está fazendo para eles, né? Eles fazer com que eles compreendam o que a gente está fazendo na sessão de treino com eles, por que a gente está fazendo aquilo, qual é a relação com o jogo dele, né? Que ele vai se mostrar mais interessado e vai aderir mais ao programa de treinamento, né? Que é o que a gente quer atletas que aderem à sessão de treinamento, ao programa de treinamento, né? Então isso é fundamental, cara. É uma relação que tem que acontecer de forma natural, né? Durante as sessões de treino, isso tem que ser feito pela comunicação e é fundamental. Isso tem que ser feito. Uhum. Tu utilizas alguns testes em termos de avaliação, alguns assessments para avaliar a condição, seja em termos de expressão de movimento, em termos de força ou algo com o Fred, e com que frequência é que o realizas? Bom, quando eu cheguei para trabalhar aqui na Inglaterra, a gente fez uma sessão de qualidade de movimento, né? Então, eu uso alguns exercícios do FMS, uso alguns exercícios do SFMA, que é uma extensão do FMS também. Uso alguns exercícios simples, como agachamento, aterrissagem, salto, agachamento unipodal, para avaliar como é que está a qualidade desse movimento específico, né? Aí eu consigo criar outras formas de avaliação, dependendo de como é que ele está se comportando naquele movimento. E refiz essa avaliação agora. Então, eu acredito que a gente... cada sessão de treino é uma avaliação, né? Uma reavaliação. Então, eu já descobri alguns padrões na minha primeira avaliação e trabalho todos os dias, né? Através de microdoses diárias. Cada sessão é uma reavaliação para mim. Agora, eu refiz toda essa bateria de testes com ele e já vi que houve grandes melhoras em relação à mobilidade, à estabilidade, a padrões de movimento. Mas eu não me prendo muito a esses resultados, porque, para mim, cada sessão é uma sessão avaliativa também, né? Com relação ao monitoramento, eu faço com ele diariamente os questionários de wellness, né? Então, eu pergunto para ele todos os dias como é que ele dormiu, como é que foi a qualidade do sono dele, quantidade de horas que ele dormiu também. Sobre o seu estado físico, como é que ele está, se ele está bem ou mal recuperado. Pergunto também se ele tem dores musculares ou articulares, em qual região que é essa dor, né? Através de um aplicativo que a gente usa, que ele responde para mim pelo celular. Eu já chego na casa dele para treinar, já sabendo desses resultados, dessas respostas deles no aplicativo. Uso também o Omega Wave para mensurar a prontidão do sistema nervoso central e do sistema cardíaco pré-treino. O Omega Wave me dá, através de um algoritmo que o sistema tem, me dá em uma escala de 0 a 7 se o atleta está pronto ou não para trabalhar endurance, trabalhar força, trabalhar potência e velocidade ou coordenação, né? E também faço em alguns momentos específicos a avaliação de salto vertical, né, para mensurar a prontidão e a fadiga do sistema neuromuscular do Fred. Então, é uma bateria que a gente faz basicamente todos os dias, toda semana, para poder monitorar como é que ele está evoluindo em relação à sua carga interna e é um trabalho do clube junto com o meu trabalho. Sim, e uma coisa que tu referiste, todos os dias é uma reavaliação, porque, ou seja, é como costuma dizer, todo o teste é um exercício e todo o exercício é um teste. Ou seja, nós de todos os exercícios conseguimos retirar ilações sobre numa sessão. Ele pode estar a realizar aquilo bem e noutra já pode estar um bocado mais disfuncional. E nós temos que perceber porquê, porque se formos só avaliar e virmos que ele está a fazer aquilo bem nesta avaliação e depois na semana seguinte não avaliarmos e o atleta já não estar e nós por não avaliarmos continuarmos com o programa que tínhamos, acho que é um bocado redutor. Então em todos os exercícios, em tudo o que fazemos, devemos tirar ilações em relação àquilo que queremos que o atleta atinja. Perfeito. O monitoramento ele tem que ser feito de forma diária, né? Todo dia tem que ter alguma coisa de monitoramento, seja de qualidade de movimento, seja de prontidão, seja de wellness, seja de capacidade neuromuscular, enfim. Todo dia a gente faz uma rotina de monitoramento pré-treino para a gente poder tomar a decisão sobre aquele treino que a gente vai ter no dia, né? Isso é fundamental. Eu não sou muito fã de periodização clássica, né? Então, eu sou muito mais fã do monitoramento diário, do controle diário, do ajuste diário para a sessão de treino que a gente vai fazer naquele dia, né? Então, acho que isso é mais próximo da realidade que a gente vive hoje em dia, né? Porque o atleta, ele varia demais, ele oscila muito, né? Ele está bem hoje, está mal amanhã, está potente hoje, amanhã está menos potente. Então, avaliar todos os dias, para mim, já é uma avaliação diária, né? Então, o monitoramento, para mim, faz parte da minha rotina de trabalho, está na minha sessão de treino, então, isso tem que ter, é fundamental também. Uhum. Isso que tu referiste é bastante importante e a mim faz-me bastante sentido, porque muitas vezes muitas vezes também trabalho com atletas que trabalham durante o seu dia, e então muitas vezes nesta periodização que nós queremos realizar, essa periodização clássica, muitas vezes
temos que nos conseguir adaptar, porque o atleta, nós temos isto tudo priorizado para ao longo dos dias, só que nas outras 23 horas que o atleta não está connosco, nós não sabemos o que ele está a fazer, ele está a trabalhar, e então muitas vezes já me aconteceu este período de off-season, então já me aconteceu muitas vezes em que tinha algo programado e tive que reprogramar tudo, ou seja, mesmo na hora tive que improvisar algo, porque ou o atleta me chega com uma dor ou mais no adutor e nós vamos fazer alguma coisa de força dos membros inferiores ou no posterior da coxa, ou então chega mais fatigado e nós temos que calhar fazer algo de recuperação mais ativa para que ele na sessão seguinte já se sinta melhor. E eu acho que é importante nós termos esta facilidade em conseguir reprogramar aquilo que temos preparado com as nossas ferramentas, na nossa caixa de ferramentas, para conseguir dar o melhor estímulo possível ao atleta, porque se estamos a sobrecarregar um sistema que já está sobrecarregado, não estamos a fazer bem nenhum ao atleta. Exato. Eu vivo isso todos os dias, João, basicamente. Por mais que eu saiba o que acontece no clube em relação a termos de treinamento, né? Tem dia que chega para mim com uma coisa que eu não esperava, por exemplo, né? Uma dorzinha pontual no adutor, uma dorzinha pontual na posterior, uma dorzinha no tornozelo. Eu tenho que remodular a minha sessão para poder atingir aquele objetivo do dia, né? E o ambiente do clube, para mim, é um ambiente que eu não tenho controle, né? Por mais que eu saiba o que é feito lá, não está no meu controle. Então, o meu controle é a minha sessão de treino, né? Como a gente falou no começo, eu adapto as minhas sessões às sessões do clube, né? Então, por isso que o monitoramento nessa profissão minha, na sua, que atende atletas fora do clube, a gente tem que ser muito adaptável, né? Nosso trabalho é completamente uma extensão do clube. Então, monitoro todos os dias. Se o atleta chegou para mim hoje bem, beleza, vou seguir a sessão que eu programei. Se ele chegou mal, eu tenho que readaptar naquele momento e fazer com que a sessão de treinamento seja específica para aquele dia, do jeito que ele está, né? Então, é muito diário, a oscilação é muito grande, e o monitoramento ele tem que ser frequente. Não tem outra opção. Certíssimo, é excelente. E muitas das vezes, voltando à parte mental, agora lembrei-me aqui, tive a conversa também com um colega meu há pouco tempo sobre isto, em que a forma como o atleta vê aquilo que o treinador faz, ou seja, muitas vezes já tive alguns atletas desses e ele também estávamos a falar sobre isto, em que um atleta não joga e mete a culpa no treinador. Ou seja, isto é algo retroativo, ou seja, não é algo que o atleta vá fazer para jogar, porque está a pôr a culpa em algo externo, ou seja, em algo que ele não tem o controlo. Como tu falaste agora nas tuas sessões, nós temos que focar-nos naquilo que podemos controlar. E então é isso que eu tento transmitir também para eles, que é eles têm que se focar naquilo que podem controlar. E aquilo que podem controlar é os seus hábitos de vida diária, os seus hábitos de alimentação, de sono, de treino, de recuperação, como é que chegam ao jogo, como é que se comportam em jogo e em treino. E então muitas vezes o que eu tento passar por eles é: não jogaste, então vais perceber o porquê. Não vais meter as culpas no treinador, vais perceber o porquê é que não jogaste e o treinador vai-te dizer o porquê e tu vais melhorar essas lacunas, porque é que não jogaste, capaz de quando a seguinte já poder jogar. Se continuares sempre a meter as culpas no treinador, então é que nunca vais jogar. Exatamente. E é difícil a gente assumir culpa, né, João? A gente assumir erro é muito difícil, cara. Então, é uma briga eterna com a gente mesmo, assim, né? Eu falo muito com o Fred que o futebol ele é feito de semana em semana, né? Então, se ele não jogou essa semana que vem você vai ter uma outra oportunidade. Jogou? Mostra o que você tem de melhor. Se você não jogou, semana que vem tem uma outra oportunidade. Você vai jogar e mostrar o que você tem de melhor. Então, é pensar de semana em semana e pensar que a sua hora vai chegar, né? Você trabalha para isso, você se cuida, você está envolvido no processo. Então, quando tiver oportunidade, aproveite e faça o seu melhor, né? É que eu tenho falado muito isso com ele e tem dado muito certo. O André também falou nisso na aula dele, em que ele mesmo tem na parede deles, em que ele tem que cada semana é uma oportunidade, cada dia é uma oportunidade, cada treino é uma oportunidade e cada jogo é uma oportunidade. E então acho essa mentalidade, acho isso fantástico, isso que vocês fazem é fantástico em termos de gerir essa capacidade mental e não tornar o atleta proativo e não retroativo ao que se passa externo a ele. Acho isso espetacular. Isso também é muito cultural do futebol, né, João? O atleta, ele se supervalorizar demais e botar a culpa em outras pessoas a não ser nele, né? Isso o futebol tem uma cultura muito forte em relação a isso. Então, mais uma vez, cabe a nós a direcionar os atletas a pensarem de forma mais vitoriosa
e ser mais paciente com relação ao próprio trabalho, ao próprio corpo, e pensar de semana em semana. O futebol, cada semana tem uma oportunidade diferente. Abraça aquela semana, faz o seu melhor, que sua hora vai chegar. Para quem trabalha, João, é o que eu penso e falo muito com o Fred, para quem trabalha, a hora sempre chega, né? Quem dá o seu melhor, quem se esforça, a hora sempre vai chegar. E quando chega, a gente tem que colher os frutos, né? Saber aproveitar a oportunidade e fazer o melhor que a gente sabe fazer, que no caso dele é jogar futebol. E é isso. É que, como eu também costumo dizer, é mais vale a oportunidade não chegar e nós estarmos preparados do que ela chegar e nós não estarmos preparados para ela. Exato, exato. E preparar para ela é difícil também, né? É viver um processo, às vezes demorando que a oportunidade chegue, mas é isso, cada dia é um dia, cada semana é uma semana, e quando chegar a gente tem que estar pronto, né? Porque se não chegar, aí regride tudo, volta lá atrás, né? Estaca zero, aí começa um novo trabalho, mas é assim que funciona. A vida de um atleta não é fácil, né? E a nossa vida é facilitar esses processos para ele, né? É para isso que a gente está aqui. Isso é espetacular. E é isso mesmo, ou seja, comprometê-los com o processo. E aquilo que nós falámos anteriormente, falar com o atleta sobre aquilo que nós estamos a fazer com ele e porque é que estamos a fazer isto e o que é que isto vai ter em resultado nele, faz com que muitas vezes ele também se sinta parte do processo e se comprometa com ele, porque acho de extrema importância o atleta comprometer-se com o processo, que não é só uma época de off-season, ou então só uma temporada, mas sim toda a sua carreira. Exatamente, perfeito. Concordo plenamente com você. A gente tem que pensar não só no resultado final, mas na jornada como um todo, né? O desafio ele é muito grande, não é só o dia de levantar a taça, o dia de ganhar a medalha, mas o processo é muito longo e muito difícil também, né? Então, preocupar com cada detalhezinho, com cada dia, com cada sessão, que a hora de levantar a taça vai chegar e a gente vai comemorar todo mundo junto. Certíssimo, é espetacular. Túlio, uma coisa que eu te queria perguntar, porque muitas vezes também há muitos atletas que veem o podcast e treinadores, um conselho ou vários que tu possas dar a um atleta que esteja agora no início da carreira ou então que ainda não tenha chegado à oportunidade, como nós temos estado aqui a falar, para ele e o que é que ele pode fazer ou continuar a fazer ou seja, para tornar esse caminho melhor. Bom, João, acho que a gente falou bastante aqui, e eu acho que a gente pode resumir tudo que a gente falou em conselhos para os atletas, né? Eu acho que, primeiro, a dedicação, né? O atleta se dedicar no máximo que ele puder todos os dias para poder atingir o objetivo que ele tem, que eu acho que é o primeiro passo para a gente poder conquistar alguma coisa, né? Segundo ponto é procurar ajuda quando você precisar, porque a gente muitas vezes não consegue resolver desafios sozinhos, né? Então a gente tem que procurar ajuda de profissionais que vão nos ajudar a chegar onde a gente quer chegar, que seja de qualquer área, nutrição, psicologia, preparação física. Procurar ajuda é sempre bem-vindo para nos ajudar a resolver desafios. E segundo ponto é trabalho, João. É trabalhar, botar a chuteira no pé e treinar, né? Não tem outra opção. Treinar com dedicação, com vontade, com amor, que a hora que levantar a taça vai chegar e todo mundo vai ficar feliz. É isso mesmo, o processo, o fundamental é mesmo a dedicação e o comprometimento com a carreira, com o trabalho e com todo o processo que está à volta, não só com o treino, ou seja, o que eu costumo dizer é que eles têm que encarar tão arduamente o treino como a recuperação e é fundamental eles terem esta noção e nós passarmos também a esta noção. Agora, para terminarmos, para nós, em termos de preparadores e tudo mais, mesmo para mim que estou agora a começar, alguns conselhos, mesmo em termos de literatura, livros, algo que possa ter ajudado neste teu processo, mesmo em termos de monitorar as cargas do atleta ou treinos de mobilidade ou tempo de força ou qualquer coisa, algo que possas recomendar para quem nos está a ouvir e claramente para mim. Com certeza, João. Eu acho que para nossa área, cara, a gente tem que buscar conhecimento sempre, né? O preparador físico, ele para no tempo, que ele para de buscar conhecimento, ele vai ficar para trás, né? Isso eu aprendi ganhando conhecimento e ganhando espaço na nossa área, né? Então, acho que o conhecimento é fundamental para poder angariar a gente e a gente ganhar mais oportunidades de trabalho. O que eu indico, cara, sobre monitoramento, é um livro sensacional que eu comprei tem pouco tempo e já li ele todo, que chama Monitoring, Training and Performance in Athletes, que é do McGuigan, que é um livro sobre monitoramento e controle de carga, que vai desde do porquê monitorar
passa pelos modelos estatísticos de monitoramento e depois as tecnologias principais para monitorar atletas, tecnologias de ponta e até as de baixo custo também. Então, é um livro muito completo sobre monitoramento, que eu gosto bastante de ler e de falar sobre ele. Outro livro que eu acho legal também é o livro do David Joyce, High Performance Training for Sports, eu acho que o nome é esse. É um livro completo também, que tem vários capítulos de vários temas diferentes. Um livro muito completo, tem sobre recuperação, tem sobre treinamento de força, potência, sobre jovens atletas. É um livro muito legal, que parece estar lançando a segunda edição agora, nesse ano também. É uma edição mais completa também. E o livro que eu citei aqui na nossa conversa, que eu estou relendo agora, chama Conscious Coach, que é do Brett Bartolomeu, que é o livro que fala sobre relação e comunicação com o atleta, né? Como é que a gente vai criar a relação de confiança com o jogador, né? Que é uma coisa que parece ser simples, mas é muito difícil, né? O atleta, ele nos contratar, não vai só do nosso serviço, vai da nossa relação, da nossa confiança, da nossa personalidade, né? Então, eu acho que esses 3 livros, eles desenham muito bem a minha mente de estudos atualmente. Eu estou lendo muito sobre monitoramento, eu leio muito sobre trabalho de força, potência e trabalho de complemento, como mobilidade, estabilidade, e também como me relacionar com os atletas de perfis diferentes, né? Então, acho que essas 3 leituras, elas vão nos guiar para um direcionamento muito bom da nossa área. E, obviamente, cara, ficar atento aos artigos que estão saindo, né? A gente tem pesquisadores renomadíssimos, né? Brasil e Portugal, né? Então, assim, é uma área que, do futebol que não fica para trás de qualquer lugar do mundo, Brasil e Portugal. Então, a gente tem que acompanhar o que está havendo de ciência no mundo, né? Que eu acho que é fundamental para a gente poder angariar nossas oportunidades na nossa carreira. Foi assim que eu fiz. Não é o único caminho, mas é o caminho que para mim deu certo, e eu acho que é um caminho que vai acrescentar a todo mundo que quer buscar preparação física, que quer buscar futebol, que quer entrar na área de trabalho, ou que quer melhorar já a sua atuação profissional, né? E essa parte que tu tocaste foi excelente. O Conscious Coaching ainda não li, mas já li alguns certos do livro e também sigo bastante o Brett e é fantástico. Todo o trabalho. Estou agora também a fazer um curso da Altis em que eles têm um módulo sobre a Athlete Management, em que é o Brett que fez o módulo, que é espetacular também. E acho que ainda ontem o Leipzig eliminou o Atlético Madrid e na conferência de imprensa o treinador do Leipzig disse uma frase que eu gostei muito e que também li há bocadinho numa rede social, que foi que um treinador pode ser, em termos táticos e técnicos, muito bom, mas se não souber lidar com a pessoa antes de o atleta, não vai ter sucesso. E eu acho que para um treinador tão novo, com uma equipa como o Leipzig, estar numa meia-final de uma Liga dos Campeões eliminando o Atlético Madrid, tem todo o sentido nós prestarmos atenção a isto, porque é fundamental, porque costumava-se chamar as soft skills, não era esta da comunicação e isto tudo, mas houve também uma grande referência para mim, que também já tive o prazer de falar aqui, que é o Luís Mesquita, e ele disse: não são soft skills, mas são essential skills. E então nós temos, acho que além de, claro que temos que nos focar no trabalho de força, de monitorar as cargas e tudo mais, mas acho que é um foco que não podemos perder, este de terem atenção como lidar com o atleta e fazer ele, neste caso, comprar o produto, não é? Porque se ele não comprar o produto, nós também não conseguimos trabalhar. Exatamente, João. A gente está numa área que a gente lida com pessoas, né, cara? A relação interpessoal é o tempo inteiro, né? Não adianta a gente pensar só na parte técnica, só na parte financeira, se a gente tiver um relacionamento pessoal muito bem estabelecido e muito bem feito, né? Então, quem costuma falar, acho que é o Michael Boyle, que fala que a gente não está numa indústria esportiva, a gente está numa indústria de pessoas, né? É a relação com pessoas o tempo inteiro, cara. Então, uma coisa que eu valorizo muito na minha jornada é a relação com as pessoas que eu me relacionei, que eu conheci durante a minha carreira e que eu estou conhecendo agora, como você, por exemplo. Isso nos dá um leque de conhecimento muito grande, cara. Nossa conversa hoje foi riquíssima. Então, assim, valorizar as pessoas, para mim, acho que é um ponto crucial da nossa área, que a gente preocupa muito pouco com isso ainda, né? É muito com parte técnica, muito com como é que a gente vai ganhar dinheiro ou não, mas e as pessoas? Como é que a gente vai fazer os caras comprarem o nosso serviço, né? E aderirem e depois fidelizarmos esses clientes, né? Porque não adianta o cara comprar para mim uma sessão de treino, comprar um mês de treino, mas depois não esquecer de mim para sempre, né? Então tem que também fidelizar esse cliente, fidelizar esse atleta comigo, trabalhar com ele durante 1 ano, 2, 3, 4, 5, 10 anos e fazer um nome no mercado, né? Então é isso, você falou muito bem. Eu acho que
tem que valorizar mais essa comunicação, essa relação interpessoal. Túlio, para mim foi uma excelente conversa, foi uma grande oportunidade de aprendizagem para mim e acho que também vai ser para quem nos vai ouvir. Como já te disse, és uma grande referência para mim e acompanho bastante o trabalho que tu realizas com o Fred e tento replicar muitas das coisas que tu fazes e metes lá no... Uma vez também respondi a uma história tua em que disse que também em termos de sessão de treino acompanhava um bocadinho aquilo que tu fazias em termos de primeiro estabilidade, depois mobilidade e tudo mais, e é continuar com o bom trabalho e muito obrigado, Túlio. Foi 5 estrelas, espetacular. Só, imagina, cara, eu agradeço pelo convite. Para mim, como eu falei no começo, é uma honra conversar sobre preparação física com você que está na área já, trabalhando com atletas, que está estudando, que está se capacitando. Então, cara, obrigado pelo convite, que a gente possa ter mais conversas como essas e que quem estiver assistindo também as conversas que goste, que comente e quem quiser trocar ideia comigo, tiver alguma dúvida, é só me chamar no Instagram. O Instagram é Túlio Horta, que a gente pode bater um papo lá e seguir esse bate-papo para outras oportunidades também. Certíssimo, Túlio. Muito obrigado. 5 estrelas. Valeu, um abraço.